Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 2. Da confiança e do abandono. Pergunta-se se uma alma pode ir a Deus com uma grande confiança, tendo o sentimento da sua miséria. Resposta: não só a alma, reconhecendo sua própria miséria, pode ter grande confiança em Deus, como mesmo não pode ter verdadeira confiança sem ter conhecimento dessa sua miséria. É este conhecimento e confissão da nossa miséria que nos leva a Deus. Os grandes santos, como Jó, Davi e outros, principiavam todas as suas orações pela confissão da sua miséria e indignidade. É, portanto, uma coisa muito boa reconhecer-se cada qual pobre, vil, abjeto e indigno de comparecer na presença de Deus. Posto que esta palavra, tão célebre entre os antigos, conhece-te a ti mesmo, se refere ao conhecimento da grandeza e excelência à alma, para não se aviltar e profanar nas coisas indignas da sua nobreza, no entanto pode entender-se também: conhece-te a ti mesmo, isto é, a tua indignidade, imperfeição e miséria. Quanto maior for este conhecimento, maior será a nossa confiança na bondade e misericórdia de Deus, porque entre a misericórdia e a miséria há uma certa ligação, e tão grande a ponto de uma não se poder exercer sem a outra. Se Deus não tivesse criado o homem, nem por isso teria deixado de ser verdadeiramente bom. Não seria, porém, atualmente misericordioso, pois faltava-lhe a quem fazer misericórdia. Não é aos miseráveis que se faz misericórdia? Vedes, portanto, que quanto mais miseráveis nos vemos, maior motivo temos para confiar em Deus, visto não termos em nós coisa nenhuma de que possamos gloriar-nos. É pelo conhecimento das nossas imperfeições que conseguimos a desconfiança de nós próprios. É muito boa esta desconfiança, mas de que nos serviria ela, se não fosse para pormos toda a nossa confiança em Deus e nos arremessar na sua misericórdia? Sei bem que tais coisas que se passam conosco não são dúvidas e desconfiança da misericórdia quanto à nossa salvação. É sim uma vergonha e uma certa confusão que temos de nos aproximar de nosso Senhor. Caímos em algumas infidelidades e lemos ter havido grandes almas, como Santa Catarina de Sena e de Madre Teresa, que quando caíam em algum defeito, tinham essas confusões. O nosso amor próprio, então, faz-nos pensar que as devemos ter também, e dizemos: ai, Senhor, não ousarei mais aproximar-me de vós. Sou tão miserável. E tudo isso não passa de um pouco de satisfação com que o amor próprio nos entretém. Não digo que essas confusões não sejam muitíssimo boas, quando bem aplicadas. Na verdade, é bem razoável que, tendo ofendido a Deus, nos retiremos um pouco por humildade e fiquemos confundidos, pois, se ofendemos um amigo, temos vergonha de nos dirigir a ele. Contudo, não devemos contentar-nos com isso, porque essas virtudes de humildade, de abjeção e de confusão são virtudes medianas, pelas quais devemos subir à união de nossa alma com o seu Deus. Não seria grande coisa termos-nos aniquilado e despojado de nós mesmos, o que se faz por estes atos de confusão, se não fosse para nos darmos inteiramente a Deus, como São Paulo nos ensina quando diz: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Pois não devemos ficar nus, mas revestirmos-nos de Deus. Este pequeno retrocesso apenas se faz para nos arremessarmos mais em Deus, por um ato de amor e de confiança, porque não nos devemos confundir com tristeza e perturbação, pois tais confusões procedem do amor próprio. Contristamo-nos por não sermos perfeitos, não tanto por amor de Deus, mas sim por amor de nós mesmos. Dizeis, porém, que não sentis esta confiança.
Apesar de a não sentirdes, não deveis por isso deixar de fazer atos de tal virtude, dizendo a nosso Senhor: não tendo embora sentimento algum de confiança em vós, sei, no entanto, que sois o meu Deus, que sou toda vossa, e só confio na vossa bondade. Por isso me abandono totalmente em vossas mãos. Esses atos podemos sempre fazê-los, e se nisso tivermos dificuldade, não nos é impossível. É justamente em tais ocasiões que temos de mostrar a nossa fidelidade a nosso Senhor. Porque ainda que esses atos sejam feitos sem gosto nem satisfação alguma, não temos que nos afligir, porque nosso Senhor gosta mais assim. E não digais que se os fazeis, é tão somente de boca, pois se o coração o não quisesse, a boca não proferiria qualquer palavra. Feito isso, ficai em paz, e não façais caso da vossa perturbação. Falai a nosso Senhor de outra coisa. Por conclusão deste primeiro ponto, infere-se que é muito bom termos confusão quando temos conhecimento e sentimos a nossa miséria e imperfeição. Não devemos, porém, deter-nos nesta confusão, nem desanimar por isso, mas estimular o coração com uma santa confiança em Deus, confiança que deve ter o seu fundamento nele, e não em nós, pois nós mudamos, e ele nunca muda. E é tão bom e misericordioso quando nós somos fracos e imperfeitos, como quando somos fortes e perfeitos. Costumo dizer que a nossa miséria, quanto maior ela for, é o trono da misericórdia de Deus. Portanto, maior deve ser também a nossa confiança, porque esta é a vida da nossa alma. Tirai-lhe a confiança e dar-lhe-eis a morte. Passemos agora a outra pergunta, acerca do abandono de si mesmo, e qual deve ser o exercício da alma abandonada. Há duas virtudes das quais uma é o fim da outra. Despojarmo-nos para nos abandonarmos. É preciso saber que abandonar a nossa alma e deixar-nos a nós mesmos é deixar e desfazer-nos da nossa própria vontade para dar a Deus. Porém, de nada nos serviria, como já disse, renunciar, deixar-nos a nós mesmos, se não fosse para nos unirmos perfeitamente à majestade divina. Só com esse fim é que nos devemos abandonar, pois se não fosse para isso, seria inútil fazê-lo, sendo nesse caso o nosso abandono semelhante ao dos antigos filósofos, que renunciavam admiravelmente a todas as coisas e a si mesmos por uma vã pretensão de se darem à filosofia. Como Epiteto, filósofo muito célebre, que sendo escravo de condição, levou a renúncia de si mesmo a tal extremo que recusou a liberdade que lhe queriam dar, em consideração da sua grande sabedoria, e ficou voluntariamente na escravatura e em tal pobreza que depois de morrer não lhe encontraram mais que um candeeiro, vendido até bem caro, como relíquia, por ter pertencido a um homem tão célebre. Nós, porém, se nos abandonamos, é para nos entregarmos à vontade de Deus. Muitas pessoas há que dizem a nosso Senhor: entrego-me toda a vós, sem a mais pequena reserva. Poucas, porém, são aquelas que abraçam a prática deste abandono, que outra coisa não é senão uma perfeita indiferença em receber todos os acontecimentos como vindos da mão da providência divina. Receber igualmente a aflição como a consolação, a doença como a saúde, a pobreza, o desprezo e o opróbrio como as riquezas, a honra e a glória. Digo quanto à parte superior da alma, pois é certo que a parte inferior e a inclinação natural tenderá sempre mais para o lado da honra do que para o desprezo, para a riqueza do que para a pobreza, dado que ninguém ignora ser mais agradável a Deus o desprezo, a abjeção e a pobreza do que a honra, a posse de muitas riquezas. Pois bem, para ter este abandono, é preciso obedecer à vontade de Deus manifesta e à do seu beneplácito,
Uma dessas coisas faz-se pela resignação e a outra pela indiferença. A vontade de Deus manifesta compreende os seus mandamentos, conselhos, inspirações, as nossas regras e as ordens dos nossos superiores. A vontade do seu beneplácito diz respeito aos acontecimentos que não podemos prever, como, por exemplo, não sei se vou morrer amanhã, se adoeço com doença de morte. Vejo que essa é a vontade de Deus. Abandono-me ao seu beneplácito e morro conformado. Também não sei se para o ano que vem haverá grandes tempestades, e se os frutos vão ficar todos estragados. Se assim acontecer, é evidente ser essa a vontade de Deus. Exemplos mais familiares e mais apropriados à nossa condição. Talvez aconteça que não tenhais consolação nos vossos exercícios. Claro, esta que será é a vontade de Deus. Deveis, pois, quedar-vos com inteira indiferença entre a desolação e a consolação. Se vos dão um hábito menos cômodo do que aquele que costumáveis trazer, a roupeira fez isso de boa fé. É certo ser a vontade de Deus o terdes esse hábito, e por isso deveis recebê-lo com indiferença. Dar-vos-ão no refeitório alguma iguaria que não é do vosso gosto. Sem dúvida é essa a vontade de Deus. Deveis, portanto, comê-la com indiferença, digo quanto à vontade. O mesmo digo a respeito das carícias e provas de amizade. Se uma pessoa nos não acaricia, devemos pensar que esta é a vontade de Deus e que ela está ocupada em alguma coisa melhor. Para que quereis, pois, que ela se ocupe a acariciar-nos? Se ela o faz, devemos crer também que esta é a vontade de Deus, e bendizê-lo por esta consolação que nos dá. Há coisas em que se deve juntar a vontade de Deus manifesta à do seu beneplácito. Se eu adoeço com febre, vejo neste acontecimento que Deus quer que a saúde ou a doença me sejam indiferentes. Mas a vontade de Deus, significada, é que eu mande chamar o médico e que aplique todos os remédios que puder. Não digo os mais delicados, mas os que posso ter com facilidade. Pois Deus nolo indica ao dar virtude às plantas e remédios. A Sagrada Escritura assim nolo ensina em muitos lugares e a Igreja o favorece. Feito isto, porém, quer a doença vença o remédio, quer o remédio vença a doença, devemos ficar em perfeita indiferença. Assim, se a doença e a saúde vos fossem apresentadas, e nosso Senhor vos dissesse: se escolheres a saúde, não tirarei o mínimo da minha graça, se escolheres a doença, não ta aumentarei, porém, se escolheres a doença, contentar-me-ás um pouco mais. A alma, então entregue e abandonada nas mãos de nosso Senhor, escolherá sem dúvida a doença, só pelo motivo de ser esta escolha um pouco mais agradável a Deus. Sim, ainda mesmo que fosse para ficar toda a vida numa cama, sem fazer outra coisa mais que sofrer, por nada deste mundo tal alma quisera outro estado. Os santos que estão no céu têm uma tal união com a vontade de Deus, que também, se fosse um pouco mais do beneplácito divino, que eles estivessem no inferno, deixariam o paraíso e iriam para lá. Este estado de entrega de nós mesmos compreende também o abandono à vontade de Deus em todas as tentações, aridez, securas, aversões e repugnâncias que se encontram na vida espiritual. Pois em tudo isso se vê o beneplácito de Deus, quando não acontece por nossa culpa e não havendo nelas pecado. Porque, enquanto não favorecemos as nossas aversões, são para nós uma tribulação que devemos sofrer como qualquer outra. Temos, porém, de começar por examinar a origem da nossa aversão, que muitas vezes se vê proceder de imperfeição nossa. Quando o mal se conhece, é mais fácil curá-lo. Depois de o conhecer, é preciso mortificar a paixão de que ele procede.
Em todas as aversões, portanto, deve haver cuidado de não diminuir os atos de caridade para com as pessoas por quem sentimos aversão. Devemos servi-las, falar-lhes e tratá-las com carinho, não só como se nenhuma aversão existisse, mas ainda mais mostrando assim a nossa fidelidade a Deus e obedecendo à sua vontade significada, consistindo esta, como já foi dito, em que apesar de toda a repugnância experimentada, nós nos vençamos e a tratemos carinhosamente. E quem nos impedirá de lhes dizer que as amais de todo o coração e tendes muita pena de lhe terdes aversão? Digo isto se trata de uma das nossas irmãs e de uma professa, porque uma noviça talvez não seja ainda capaz de o ouvir. De certo faria muito mal a uma irmã antiga que não recebesse bem e com compaixão uma pobre irmã que lhe vem dizer a sua tentação de aversão, que não está na sua mão não ter. E vem com tanta confiança, pois bem quereria estar isenta dessa tentação, se fosse da vontade de Deus. Ora, depois de terdes aplicado esses remédios, não vos aflijais, mas sofrei de bom grado, sem desejar ver-vos livre da vossa aflição, conservando-vos submissa à vontade de Deus, que consiste em serdes assim exercitada. Às vezes sucede ter-se aversão não às pessoas, mas às suas ações. Estas são as menos más, ainda que há sempre imperfeição. Pois se alguma faz uma coisa que não é bem feita, temos de ter compaixão e não aversão. Um exemplo. Pessoas há muito inclinadas ao asseio, e por isso lhes desagrada a outra que não é limpa, e a repreenderão mais asperamente por esta falta do que por um grande pecado. Isto é, pois, uma grande imperfeição. Se, porém, tivesse igual aversão a tudo que visse fazer que fosse ofensa a Deus, isso seria prova de bom zelo. Contudo, torna-se-ia perigoso passar da aversão à ação, à aversão da pessoa, e desta maneira, posto que ordinariamente não ofende a caridade, tirar-lhe, no entanto, o perfume. Não quer isso, pois, dizer que quando a aversão é um pouco forte, possamos falar sempre com o mesmo humor, como se existisse a amizade. Porque, se está na nossa mão falar e fazer as demais ações, não nos é, contudo, possível fazê-lo com um semblante tão agradável como se não tivéssemos essa dificuldade. Dá-se aqui o mesmo que se dá com uma pessoa melancólica. Pode esta cantar, passear e gracejar, mas não pode fazê-lo com o mesmo ar e a mesma graça como o faria se não estivesse melancólica. Também não se deve exigir isto, nem de uma nem de outra, pois não seria a propósito. Ora, quando das nossas aversões não se segue outra coisa, senão que quando falamos com esta pessoa, não nos mostramos tão prazenteiros, ou desviamos um pouco os olhos dela, isto não é grande coisa. Só há matéria para nos humilharmos, mas não para nos confessarmos. Da mesma maneira, se eu estou obrigado a repreender e advertir essa pessoa de algum defeito, e que, apesar de ter retificado a minha intenção para o fazer com caridade, me acontece faltar-lhe com um pouco de vivacidade, isto não é pecado, mas sim coisa quase inevitável a todos. Um simples ato de humildade diante de Deus basta para reparar essa falta. Se a nossa aversão, porém, continua e nos leva a fazer alguma ação ou a dizer algumas palavras por este motivo, nisso está o mal. Porque se do coração passamos aos lábios, é sinal que a vontade é culpada, porque não reprimiu o primeiro movimento. Perguntai-me agora em que se ocupa interiormente esta alma, que está toda abandonada nas mãos de Deus? Em nada. Permanece apenas junto de nosso Senhor, numa santa ociosidade, sem ter cuidado de coisa alguma, quer do corpo, quer da alma. Se, pois, se abandonou à providência de Deus,
Que necessidade tem de pensar no que lhe há de acontecer? Nosso Senhor, a quem se entregou inteiramente, pensará por ela. Todavia, não quero com isso dizer que não devamos pensar nas coisas da nossa obrigação, cada uma segundo o seu cargo. Por exemplo, se a uma irmã se entregou o cuidado do jardim, ela não deve dizer: não quero pensar nisso. Nosso Senhor terá cuidado dele. Assim também uma superiora, uma mestra de noviças, sob o pretexto de dizer: abandonei-me a Deus, descanso no seu cuidado. Não deve descurar de ler e aprender o exercício do seu cargo. Agora me dizeis, vós, ser preciso ter uma grande confiança para nos abandonarmos desta forma, sem reserva alguma. É verdade, mas também é certo que, ao nos abandonarmos, tudo, nosso Senhor de tudo toma conta, cuidado e tudo dirige. Se, porém, reservarmos alguma coisa para nós, Ele nos-la deixa, como se dissesse: pensais poder fazer isso sem mim? Pois bem, deixo-vos a vossa conta. Haveis de ver o resultado. As almas dedicadas a Deus na religião devem dar-lhe tudo, sem a menor reserva. Santa Madalena, inteiramente abandonada à vontade de Nosso Senhor, permanecia a seus pés e escutava enquanto ele falava. Quando ele deixava de falar, cessava também ela de ouvir. Não se tirava, porém, de ao pé dele. De igual modo, a alma, feita uma vez a sua doação, nada mais tem a fazer senão conservar-se nos braços de Nosso Senhor, como uma criança no regaço materno. A criança, quando a mãe a põe no chão para andar, anda até que lhe torne a pegar. E quando a mãe a quer levar ao colo, não faz a menor resistência. Não sabe para onde vai, nem nisso pensa, mas deixa-se levar à vontade da mãe. Do mesmo modo, a alma que ama a vontade de Deus, em tudo que lhe sucede se deixa levar, andando também, fazendo com grande cuidado tudo que é da vontade manifesta de Deus. Perguntais agora se acaso é possível a nossa vontade estar de tal forma morta em Deus, a ponto de não sabermos já o que queremos ou não queremos. Por maior que seja o abandono, a nossa liberdade permanece de maneira que todas as vezes que nos vem algum desejo ou vontade própria, mas não se trata de vontades absolutas, nem de desejos formais, uma alma que se abandonou inteiramente ao beneplácito divino, tão logo sente em si algum desejo, prontamente o faz morrer na vontade de Deus. Para responder ao que perguntais, se uma alma, posto que ainda muito imperfeita, poderá permanecer com o fruto diante de Deus na oração, atendendo simplesmente à sua santa presença. Se Deus vos leva a isso, podeis com certeza fazê-lo, porque acontece muitas vezes dar Nosso Senhor essa quietação e tranquilidade a almas ainda não bem purificadas. Porém devem, na medida em que precisam purificar-se, fazer fora do tempo da oração as reflexões e considerações necessárias à sua emenda. Ainda que Deus as tenha sempre muito recolhidas, fica-lhes a liberdade suficiente para discorrerem com o entendimento sobre muitas coisas indiferentes, porque não hão de poder, pois, fazer considerações e tomar resoluções para praticarem as virtudes. Há pessoas muito perfeitas a quem Nosso Senhor não dá nunca tais suavidades e quietações. Fazem tudo com a parte superior da alma, levando a sua vontade a morrer na vontade de Deus por força, e só com a pura razão. E esta morte é a morte da cruz, muito mais excelente e generosa do que a outra, que antes se pode chamar adormecimento do que morte. Porque a alma, embarcada na nau da providência divina, deixa-se levar e navega suavemente, como alguém que, a dormir num navio sobre um mar sereno, avança sempre. Essa espécie de morte, assim suave, é concedida como graça. A outra, porém, depende do mérito. Quereis saber ainda que fundamento deve ter a nossa confiança?
deve fundamentar-se na infinita bondade de Deus e nos merecimentos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que, da nossa parte, haja inteira e firme resolução de sermos todos de Deus e de nos abandonarmos, sem qualquer reserva, à sua providência. Dizer-lhe: confio em vós, mas não quero ser toda vossa, não é razoável. Mas notai bem, não digo ser preciso sentir a resolução de sermos todos de Deus, e sim tê-la e conhecê-la em nós. Porque, do que sentimos ou não sentimos, não devemos fazer caso, pois a maior parte dos nossos sentimentos e satisfações não passam de devaneios do amor próprio. Nem se deve também pensar em todas essas coisas de abandono e indiferença, que nunca tenhamos desejos contrários à vontade de Deus, não experimentando nunca a nossa natureza repugnância em aceitar aquilo que nosso Senhor permite nos aconteça. Pois isso pode suceder sempre. São virtudes que residem na parte superior. A parte inferior, ordinariamente, não entende nada dessas coisas. Por conseguinte, não devemos dar-lhe atenção, e desprezando-a, cumpre-nos abraçar a vontade divina, qualquer que seja, e aderir a ela. São poucas as pessoas que chegam a este grau de perfeito abandono de si mesmo. Contudo, devemos a ele aspirar, cada qual segundo sua capacidade e pobreza. Bendito seja Deus.